Saudações, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Prabha, esse é um canal de cura e transformação pelo yoga e hoje você vai entender por que você não deve querer se livrar do seu ego. O que é o ego, afinal? Que todo mundo fala que é o vilão e talvez você tenha incorporado isso e agora isso está te confundindo, isso se tornou uma nova luta na sua vida, tentar se livrar do seu ego. Se você se sente assim e tem essas dúvidas, veja esse vídeo, que esse vídeo vai ampliar a sua percepção sobre o que é o ego. Para apoiar o nosso canal, já se inscreve, já curte, isso nos ajuda muito. Gratidão. Vejam que o ego, ou ahankara, é um aspecto funcional da consciência que sempre vai existir porque ele tem uma funcionalidade que serve para que nós possamos ter a experiência dessa terceira dimensão. Não existe nada em você que não seja perfeito, que não tenha uma função. O ego, ele existe porque ele tem uma função a cumprir. Então vamos entender melhor isso. Na teoria da manifestação, pelo Sankhya, que é uma das filosofias que embasam a base teórica, digamos assim, do yoga, existe a compreensão da existência de Parabrahma, que nós podemos chamar de consciência universal, a consciência indivisível, né? Podemos imaginar também como um grande oceano, ou seja, onde a consciência não está fragmentada, dividida. Então, de Parabrahma se divide em duas facetas, duas qualidades dessa consciência una, digamos assim, que é uma qualidade de energia, de penetrativa e outra qualidade de espaço, de receptividade, que nós podemos comparar com o aspecto feminino e masculino, Shiva e Shakti, dessa divisão de polaridades, digamos assim. Quando essas duas polaridades se unem, é possível então surgir a criação, que é chamada de Prakriti. Prakriti é o mundo manifesto, é esse mundo material, é a instância dos átomos, onde todo esse mundo da matéria, dos elementos, começa a acontecer nas suas mais diversas manifestações e possibilidades, criando todo tipo de vida, todo tipo de acontecimento material, fenomênico, em várias dimensões, né? Esse mundo físico, esse corpo físico que vocês estão vendo, é só a parte mais densa desse mundo manifesto, mas ele tem partes manifestas que são matéria em níveis muito mais sutis. Então, nesse mundo manifesto, essa consciência de Parabrahman continua existindo, mas ela vai ser chamada de Purusha. Purusha é o aspecto de Brahman como se fosse individualizado. Então é como se esse grande oceano se entrasse num pedaço de terra e começasse a contornar e se tornasse um rio. E aí você se pergunta, mas ele não é mais o oceano ou é apenas um aspecto do oceano que se individualizou, que foi por um caminho, mas continua sendo o oceano? Então isso é a alma, é a existência de Parabrahma de forma individualizada em Prakriti, no mundo fenomênico. O que a gente precisa entender sobre o ego, então, é que ele é necessário para que essa consciência una possa existir nessa natureza fenomênica, que é esse 3D, né, essa terceira dimensão. Como é que essa consciência universal pode coexistir, pode existir nessa terceira dimensão, nesse mundo tão denso? Ela vai precisar passar por aspectos ferramentais de consciência que vão adaptá-la, digamos assim, para que ela possa viver nessa terceira dimensão. Porque aqui na terceira dimensão nós temos várias questões que nós temos que lidar, que diz respeito à conservação de um corpo, à conservação de uma individualidade. E a individualidade é essa noção de que eu sou um ser separado. Como é que um oceano pode viver como um rio? Ele vai precisar passar por uma espécie de um cone, né? Ele vai precisar passar por algum aspecto da sua consciência que vai fazer ele
esquecer momentaneamente que ele é um oceano. E a mesma coisa acontece com a alma. Então existe um aspecto nessa, se a gente visualizar essa passagem, né, como se fosse algo descendo de cima para baixo, nesse caminho de Parabrahman para essa vivência na matéria, a gente vai precisar passar pelo aspecto de Ahankara. Ahankara é a noção individualizadora da consciência, e é somente através desse funil que a gente vai poder viver na terceira dimensão, para a gente poder vivenciar todos os aspectos que dizem respeito a experiência de estar na terceira dimensão como se eu fosse um ser separado. E aí eu vou poder cuidar da minha sobrevivência, eu vou poder estabelecer limites, eu vou poder pensar na minha existência como algo contínuo, que eu vou poder pensar na minha existência como algo que eu vou melhorando, evoluindo, aspectos da minha consciência. Se não fosse a Ahankara, se não fosse essa individualização, não teria como a consciência da unidade viver de forma funcional nessa terceira dimensão. Então, todos os aspectos que dizem respeito à mente, ao ego, são coisas que são funcionais. Então, o ego, ou a Ahankara, é o aspecto individualizador da consciência universal. Então, somente através dele eu vou ter essa noção, essa impressão de que eu sou um ser individual. Vejam o quão limitador é isso para essa consciência universal dentro de nós. E isso causa, então, esse aspecto da consciência causa momentaneamente uma impressão de que eu sou um ser separado do todo. Isso traz várias coisas. Uma delas é que, se eu sou um ser separado do todo, os outros seres são outros seres. Então eu esqueço momentaneamente que existe a mesma consciência que reside em mim, reside em todos os seres, inclusive nos animais, nas plantas. Então eu passo a ver, por causa desse véu de Ahankara, o outro como se fosse outro ser. Então a Ahankara traz essa limitação da minha percepção da unidade, da consciência de que a mesma consciência universal reside em todos os seres, em todas as formas de vida. E isso torna possível eu ter essa experiência da terceira dimensão, eu ter essa experiência que é uma espécie de história, né? De teatro, no qual eu vou vivenciar vários personagens. E o motivo pelo qual a gente entra na terceira dimensão é para ter essa experiência da separação, é para ter essa experiência de, né, como esses diversos rios que vêm desse oceano, cada um desses rios vai buscar sua própria história, sua própria trajetória, sua própria gama de experiências. E só é possível a gente ter essa experiência como se a gente fosse um ser separado, né? E dizer, cara, eu vivi isso, eu vivi aquilo, eu aprendi tal coisa. A gente só pode ter essa experiência por conta desse aspecto da consciência que é a Ahankara. Então, nessa perspectiva, quando eu falo para vocês de ego, é esse aspecto da consciência que eu quero dizer. O que acontece? Esse aspecto de individuação, né, ele nubla a nossa lembrança de sermos um ser universal, da consciência do amor, de todos os aspectos da consciência que vem dessa lembrança que me faz sair dessa caixinha. Ele bloqueia tudo isso. Então, ele momentaneamente é como um grande véu na nossa consciência. E isso dá origem, num nível de densidade muito grande, né, vibracional, onde nós vivemos aqui na Terra, tem um nível de densidade vibracional muito denso, né? A Terra é muito densa, a maioria das pessoas come carne, tem violência. Nessa dimensão mais densa, o Ahankara, esse ego tem um peso tão forte na nossa consciência que nos traz uma separação tão grande do amor e da fonte que é o que a gente vivencia como egoísmo. E esse egoísmo faz o quê? Essa consciência na sua individuação,
É como se nada mais importasse, é como se o mundo inteiro girasse em torno do próprio umbigo. E tudo que esse ser se importa é como favorecer a si mesmo, é a sua sobrevivência, é as suas questões, né? Nessa perspectiva, esse ego se torna uma grande ilusão, uma grande limitação para essa pessoa. Por isso que quando nós queremos ampliar a nossa consciência e sentimos a necessidade de ampliar a nossa consciência, é necessário a gente ter esse conhecimento sobre Ahankara, para a gente perceber que a gente pode estar a vida inteira vivendo como se o mundo girasse em torno do nosso umbigo. E se alguém não nos falar isso, talvez a gente não vai perceber, porque é tão natural a gente fluir na vida, nesse mundo aqui, que é o planeta Terra, movidos pelo nosso ego, movidos pela reatividade do nosso ego, que se alguém não vier e nos falar, cara, olha aí, girando em torno desse ego, tudo que tu faz é para te proteger, tudo que tu faz é para engrandecer esse ego. Se alguém não nos falar isso, se a gente não receber esse conhecimento, talvez a gente não vai sair dessa consciência, a gente não vai ampliar essa consciência do ego. Por isso é muito importante ter conhecimento sobre o que é o ego e para a gente poder começar a perceber que existe essa consciência, mas que ela é apenas uma função. E aí é a grande questão, que é perceber que esse sentido do ego, ele é apenas uma funcionalidade da minha consciência. Ele não é quem eu sou. Antes de continuar, eu quero dar um recado bem importante para todos que fazem parte aqui da comunidade do nosso canal. Primeiramente, agradecer. Nós estamos, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, com 5.000 inscritos. Então, estou muito feliz, muito grata de estar com vocês, muito grata de receber os comentários de vocês. E quero dizer que eu e o meu companheiro Hari, nós temos o Viver em Yoga, e o Prabha Yoga é um projeto do Viver em Yoga, no qual o nosso sonho é tornar acessível o Kundalini Yoga, compartilhar as ferramentas que nos alinharam na nossa vida, nos conectaram na nossa vida, tão preciosas para nós, poder compartilhar isso com vocês. E para isso nós precisamos também alcançar uma sustentabilidade no nosso trabalho, para que a gente possa dispor de mais tempo e ferramentas para continuar compartilhando e melhorando os conteúdos aqui do canal. Então, se você sentir no seu coração que esse canal está te ajudando e você quer contribuir também com esse sonho, você pode acessar apoia.c/comunidade yoga, e lá tem várias possibilidades de você contribuir com o nosso trabalho e ao mesmo tempo receber novas aulas mais completas para você poder fazer e se aprofundar nessa ferramenta, com essa ferramenta na sua vida. A partir de R$18 você já pode participar e receber muitas aulas, e tem também a possibilidade de você fazer aula ao vivo com a gente toda semana. Se você participa do Apoia-se, a nossa gratidão. Gratidão por fazer parte desse sonho que brota do nosso coração. Gratidão. O ego, ele traz duas percepções sobre nós. Uma é que nós somos um ser separado, e se eu sou um ser separado, eu sou um ser diferente de você. E a outra é uma impressão de que eu sou um ser que tem uma continuidade, uma entidade que tem uma continuidade espaço-temporal, digamos assim. Então, quando a gente está vendo pela perspectiva do ego, a gente se vê pela perspectiva das nossas memórias. É isso que a gente pensa que é, a gente se identifica com as nossas memórias. O ego se entrelaça com a mente e se cria esse filme sobre quem nós somos, que começa lá das nossas primeiras memórias. E a gente tem uma impressão de que a gente é essas memórias. Então, quando alguém perguntar para você quem você é, você vai falar as suas memórias, você vai repetir as suas memórias. E aí, como você pensa que você é essa entidade espaço-temporal, né? Ah, eu nasci em tal lugar, e aí eu cresci e fiz isso. As memórias que favorecem, né, as memórias de sucesso que você considera como sucesso, vão te orgulhar, vão dar uma impressão de que você é mais importante. As memórias que te trazem vergonha, culpa,
vai fazer você se sentir envergonhado, vai fazer, é como se ela destruísse essa autoimagem. Então você não quer, você quer jogar para o lado, ou você omite, ou você tem vergonha. Pela perspectiva do ego, quando ele está determinando a nossa noção sobre nós, a gente vive à mercê numa super identificação com essas memórias, como se elas fossem nós. E o que foi esquecido? A nossa verdadeira natureza ficou totalmente nublada e totalmente esquecida. Esse é o problema do ego. Quando ele determina a nossa consciência, a gente esquece quem a gente verdadeiramente é. E a gente vive escravo do ego. É por isso que em qualquer caminho espiritual, um professor, um mestre vai te falar sobre a consciência do ego, para te dar esse chacoalhão e te dizer, cara, sai dessa, você não é esse ego, para de contar essa história, para de repetir essa história, porque isso se torna tão viciante, se torna uma coisa que a gente está tão acostumado em pensar nós mesmos em termos de sermos essas memórias, que se não tiver algo na vida que nos chacoalhe, a gente não sai desse sono. É uma espécie de sono da consciência. Eu diria que esse é o verdadeiro Matrix. Então você acredita tão fielmente a essa história que ao mesmo tempo você não sai dessa frequência. É como se você estivesse sempre revivendo o seu passado e sempre buscando novas formas de reforçar essas memórias. E por dentro você está totalmente desconectado da tua verdadeira natureza, da consciência universal que você é. Por que nós não devemos tentar nos livrar do ego? Porque nessa ideia de tentar nos livrar do ego, a gente pode entrar em muitos enganos. Vejam que o ego, ou a ahankara, é um aspecto funcional da consciência que sempre vai existir porque ele tem uma funcionalidade que serve para que nós possamos ter a experiência dessa terceira dimensão. Quando a gente entrar em contato com esses conhecimentos, a gente vai dizer, ai, que feio ser o ego, então não quero ser o ego. Quem é que está dizendo isso? Um outro ego que se forma, uma nova imagem de nós que nós criamos. Um ego que a gente pode chamar de espiritual, no qual agora a gente quer manter essa imagem de que eu sou um ser sem ego, né? Porque ter ego é errado, né? Alguém vai falando, ó, o ego é errado, aí tu, ixi Maria, então eu não posso ser um ego. Então é como se a gente criasse uma nova máscara, né? Uma nova ideia de nós que agora nós queremos manter. E o que a gente vai poder fazer através de um caminho espiritual genuíno é alinhar esse ego com a nossa consciência. Então, pense que é assim, ó. O ego, ele tá determinando a tua vida. Então, ele tá como o centro da tua vida. E aí, tudo que tu faz é em prol desse ego. Ou para evitar a morte dele, que seriam memórias desagradáveis, que seriam fracassos, ou para reforçar a memória dele, que seria reconhecimento, que seriam coisas agradáveis ao teu ego. Então a gente precisa tirar esse ahankara do centro da nossa vida e relembrar que e parar de servir a ele. Então a gente vai tirar ele do nosso centro de identidade e começar a experienciar o nosso coração, que é onde a gente vai ter a experiência da essência, do sentir, dessa consciência infinita, né? Essa saída dessa consciência do ego começa na abertura do coração. E a gente vai começar a trazer o que a gente chama de Satnam, verdadeira identidade, como a experiência central de quem a gente é. E o nosso ego e a nossa mente vai começar a se alinhar com essa consciência para servir. Então as funcionalidades do ego, elas vão continuar acontecendo, como estabelecer limites, como você poder se planejar dentro dessa terceira dimensão, né? As coisas práticas e funcionais, esse ego vai continuar exercendo suas funções. A diferença é que o comandante vai ser a sua essência. Então, essa ideia de se livrar do ego pode acabar nos colocando no engano, no qual a gente cria uma outra máscara querendo se livrar do ego, e é algo que não vai acontecer, só vai gerar o efeito contrário. Nesse caminho da consciência, o que realmente nos modifica é estarmos conscientes. Então, a primeira coisa é a gente perceber como a nossa vida está sendo determinada por esse ego. Como é que esse mecanismo ocorre? Percebe que
Quando o ego, digamos assim, está controlando a nossa percepção, a gente se torna muito reativo. Então, quando algo parece bom para nós, a gente se agarra, a gente fica obcecado, a gente fica obcecado por ideias de novas imagens. Ai, nossa, imagina eu praticando yoga todo dia. Ele traz essa característica de obsessão por uma imagem que tenha mais valor, por reconhecimento. E quando algo acontece que fere a sua imagem, tem uma atitude excessiva de autoproteção. Então, quando o ego está determinando a nossa percepção, a gente tem a necessidade da gente proteger a nossa imagem. E é isso que a gente pode se perguntar. Que imagem é essa que eu estou tentando preservar? Por que eu não me sinto seguro sobre quem eu sou? É porque a tua existência está se baseando em Ahankara. E Ahankara não tem substância. Ahankara não vai te dar verdadeira confiança, porque ele é uma falsa identidade. Ele é construído através de memórias. E quando essa consciência está determinando a nossa percepção, a gente se torna extremamente autodefensivos. Ao ponto de que alguém fala, ai, nossa, tu não tá tão bonito. Aí aquilo já, como assim? Não tô tão bonito, né? Veja a fragilidade, perceba e tenha consciência da fragilidade dessa autoimagem, que tem excessivamente necessidade de se autovalidar o tempo todo e a necessidade de se autoproteger o tempo todo. Perceba como isso se repete na sua vida. Existem diferentes tipos de máscaras. Um vai tentar se proteger através da imagem de ser o super forte, outro vai trabalhar na sua automanutenção através de uma imagem de vítima. Então tem várias máscaras que esse Ahankara, digamos assim, esse aspecto da consciência desequilibrado vai criar uma couraça, vai criar diferentes máscaras baseadas em diferentes feridas. Então apenas perceba, sem nenhum julgamento, com total amorosidade e querendo realmente investigar como que essa ilusão se configurou nos seus olhos. Esse tipo de atitude investigativa, humilde, amorosa, de abertura, que vai libertar a nossa percepção. E se você quiser entender melhor como cada ferida produz um tipo diferente de máscara, eu vou deixar aqui em cima para vocês o vídeo das 5 feridas emocionais. A consciência da alma, como ela é completa, como ela é autoexistente, Purusha, não tem necessidade de autoproteção. É uma consciência imortal. E conforme a gente vai tendo a experiência, se abrindo para a lembrança dessa consciência existir dentro de nós, isso naturalmente vai desarmando o nosso ego. Nós vamos percebendo que não há nada que possa nos ferir, não há necessidade de nos provar, e que ao mesmo tempo, nesse outro, que em algum momento, quando o ego nublou a minha percepção, poderia parecer tão ameaçador, tão diferente de mim, quando eu vou tirando essa ilusão de Ahankara dos meus olhos, adivinha só? É a mesma consciência. E é por isso que os mestres falam, não existe o outro. E o amor é a consciência em que eu relembro que não existe outro, que é a mesma consciência ali em cada ser. A alma, a consciência, é a verdadeira natureza. E yoga se trata justamente disso, de alinhar a nossa mente, que também é uma funcionalidade da consciência, o nosso corpo, que é o que torna possível a gente habitar nesse planeta, nessa dimensão também, e vários corpos, né? Que todos esses aspectos da consciência, digamos assim, que fazem parte da nossa existência como seres humanos, esteja alinhado em unidade, né? A palavra yoga significa união, esteja alinhado com essa lembrança, com essa consciência da alma, com essa consciência de Purusha. E Purusha esteja sendo o centro de identidade, né? Que está guiando a nossa vida, guiando as nossas ações. E isso exige um ego muito quieto, um ego muito humilde, um ego que escuta o coração. Isso exige uma mente que está alinhada com o coração, uma mente também quieta, humilde. Exige um corpo saudável, um corpo que não lute contra
aquilo que é importante, um corpo com a habilidade de se sacrificar pelo que o coração deseja, né? Então, por que existe o yoga? Para que a nossa mente não lute contra a nossa alma, para que o nosso ego não lute contra a nossa alma, para que os nossos corpos não estejam densos e teimosos, digamos assim, e lutem contra o nosso coração, para que todos esses aspectos se unam à alma. É para isso que existe o yoga. Esse é o objetivo do yoga. Um corpo muito preguiçoso, ele não quer saber do que o coração quer, ele quer sentar, ver TV, ele quer comer não sei o que, né? Uma mente muito preguiçosa ou muito agitada, ela se gruda ali com o ego e fica obcecada em ser mais e mais e mais e mais. Então, esses corpos desalinhados, esses aspectos da consciência desalinhados, fazem com que o nosso coração fique esquecidos, né? Ainda mais aqui nesse planeta que a gente vive, que é um planeta de muita densidade vibracional. Então o yoga, ele possui as ferramentas de sutilização desses corpos para que eles se alinhem com a alma. A sutilização desses corpos e equilíbrio dessas funcionalidades da consciência, digamos assim, vão tornando possível o Satnam, que é o mantra que a gente faz no final da prática, né? Ser a nossa verdadeira referência sobre nós. Então, o yoga e o alinhamento do ego no seu lugar certo tem tudo a ver. Se você chegou aqui no canal por conta desse vídeo, eu vou deixar aqui para você a playlist de iniciantes e é por ela que você pode começar a alinhar os seus corpos, né, com o seu coração. Eu vou deixar aqui em cima a playlist. É uma playlist muito legal, os alunos gostam muito e você pode começar por ela. Me diga se você gostou dessa forma de compreender o ego, se ficou um pouco mais claro qual que é a função desse aspecto da consciência na nossa vida. Não deixe de deixar o seu comentário, a sua experiência. Vocês que têm feito aula no canal, como é que vocês têm percebido e lidado com isso? Vocês têm entrado em conflito, querendo eliminar o ego e também percebendo que isso se torna uma luta, né? Deixa as coisas mais pesadas e não funciona? Compartilhe aqui comigo, que eu gosto muito de ver os comentários de vocês e também ajuda para que esses vídeos possam chegar a mais pessoas. Gratidão por poder estar com vocês. Um grande abraço no coração de vocês e até o nosso próximo encontro.